Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí o Sucesso Curitibano. Hoje nós vamos trazer um convidado muito especial que não só vai trazer uma trajetória, uma história muito bacana, mas vai trazer muita educação para a gente, conscientização sobre um tema aí que é muito importante. Você vai ver às vezes que você tem algum tipo de sintoma, alguma coisa no teu dia a dia que você não diagnostica, não linka ao sono, por exemplo. E a gente vai trazer também muita educação e também uma história aí que vai inspirar todos vocês aí que estão assistindo. Então, para isso, seja muito bem-vindo, Lucas Veiga. Como é que estão as coisas por aí? Obrigado, Igor, obrigado. Tá tudo bem, graças a Deus, né? A empresa vai legal, as coisas vão legais, a família tá boa também. Isso, né? É o mais importante, a família, né? Com certeza. Em primeiro lugar, a família, né? Depois, sempre o trabalho com saúde mental, saúde emocional, que é o que eu tentei fazer, trazer no meu empreendimento. Que legal. Que bacana. Falando em família, Lucas, conta um pouquinho da tua trajetória. Nasceu em Curitiba, não nasceu em Curitiba? Como é que foi a tua infância? Conta pra gente um pouquinho. Eu nasci em Curitiba, né? Meus primos, infelizmente, todos estão no interior do Paraná hoje, mas todos eles felizes e bem empregados. E na minha história familiar aí eu estudei em colégio de jesuítas, né? Eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho também, que foi uma figura bem importante em toda a minha vida. Eu sempre me espelhei nele, não que ele seja a pessoa mais maravilhosa do mundo, né? Todo mundo tem os seus erros e acertos. Mas, só pra você ter noção, ele é delegado de polícia civil, então ele é Não pode falar mal dele, deixa não. Gente boa. Gente boa. Boa e grande e forte, então tem que ficar, né? Tem que manter sempre um respeito com ele. E polícia civil é investigação, né? É uma coisa mais... Ele partiu para essa área de investigação, mas hoje ele já é um delegado um pouco mais experiente, né? Faz mais a parte administrativa da polícia. Deus o livre. Tanto se espirrar saúde, né? Não dá e pra foi para Minas Gerais, desse, né? não seguiu o irmão, né? Ele tá em Minas Gerais tá em e Minas. A família dele é de lá também, tem filhos, tudo, esposa. Mas depois, né, nessa época de colégio, eu não era o melhor aluno do mundo, né, porque eu jogava muito, eu era atleta de handebol, então o handebol tomou muito tempo na minha vida, porque eu queria seguir essa vertente do esporte. Não que eu era o pior aluno, nunca reprovei, né, mas deixou... Eu sinto reflexos hoje que eu podia ter sido melhor, né, nessa parte aí. Mas essa vida de esporte me ensinou muita coisa, né, ser humilde primeiro, né, que você tem que respeitar o adversário. Eu e o Igor, a gente tem uma história aí né, em eventos esportivos. Ele sabe que eu respeito bastante o adversário, eu respeito a vitória, respeito a derrota. E acho que o handebol me trouxe eu tive uma influência muito grande de um profissional que se chama Marcos, e ele me trouxe assim conhecimentos para minha vida, tanto físicas como emocionais dentro do esporte. E isso eu trouxe para dentro da minha vida e dentro da minha empresa. Né? Ser bem direcionado, ter objetivos, ser forte na hora que tem que ser forte, né? Ir de encontro na hora que tem que ir de encontro, recuar na hora que tem que recuar, e sempre ser sincero, né? Agir com fidelidade ao cliente, fidelidade com a família e tocar a vida. Então, nesse período aí, depois de escola, né? Mas só um pouquinho, você disse que nasceu em Curitiba. Com quantos anos você foi para Paranaguá? Não, a Paranaguá, na verdade, o meu avô veio de Paranaguá. Tá? Eu tenho a minha família tem uma história desde 1950 lá em Paranaguá, na década, né? Onde meu bisavô com o irmão criaram a Lojas Veiga, que era como se fosse uma multiloja de materiais de construção, tinha de tudo. Essa aí é conhecida, viu? A Lojas Veiga lá é famosa. Até hoje, lá no centro de Paranaguá, ainda tem o prédio com o emblema da Lojas Veiga lá. Não existe mais, ela foi vendida por uma outra rede, mas ainda existe lá, porque eles falam que traz sorte. Patrimônio, né? É um patrimônio histórico, não pode, né? Tem que revitalizar, não pode destruir, entendeu? E isso daí trouxe assim um fruto bem legal, que as pessoas que vêm de Paranaguá para Curitiba me procuram, né? Porque o nome da empresa fora CEPAP Paraná é Veiga Equipamentos Médicos. Então tem uma relação bem legal. Eu trouxe isso, esse nome Veiga, justamente pela força que ele tem
no Paraná, porque a primeira cidade do Paraná foi Paranaguá, né, que foi onde chegaram os portugueses, que é a minha descendência portuguesa. Então, a minha trajetória é Curitiba. Eu passava Natal, algumas festas lá em Paranaguá, mercado municipal. O pessoal que a gente vai lá, a gente conversa sobre Veigas ainda, eles sabem quem são os Veigas, apesar da família ter reduzido muito lá em Paranaguá pela situação que vive a cidade mesmo, né? A organização familiar dentro de uma estrutura de Curitiba fica um pouco mais aconchegante do que em Paranaguá. Então, a família hoje 100% saiu já de Paranaguá, tá? Nós temos um braço lá que é um primo mais distante só. Então, depois, né, do colégio, retornando ali, eu tive que fazer uma escolha na minha vida entre esporte e faculdade, né? Porque no 4º ano de fisioterapia você tem estágios já para cumprir, e eu treinava de manhã, eu fazia musculação, de noite treinava. Eu não tinha mais esse tempo. Aí eu fiz escolha pela faculdade, até porque só existe amadorismo de handebol, não existe profissionalismo. Então, saí dessa vertente, fui para fisioterapia. A hora que eu finalizei fisioterapia, aí começou a carreira. Difícil. Mas você estava no handebol, você estava na faculdade ou foi antes? Eu fiz faculdade, no 1º, 2º, 3º ano de faculdade eu ainda estava. Existia o Centro de Excelência de Handebol do Paraná, de handebol, basquete, atletismo. Uhum. E quando mudou o governo, finalizaram esses projetos de Centro de Excelência. Aí finalizou o projeto. Nisso eu tive que escolher. Ou ia para São Paulo, ou ia para o Rio, Santa Catarina, que tinham grandes times, ou parava. Eu não queria sair, porque eu estava no último ano de faculdade. Naquela época era muito difícil me deslocar daqui, porque minha estrutura familiar estava toda aqui. Sim. Então eu escolhi ficar e ir no certo, na verdade, do que no incerto. Mas isso te causa alguma dúvida hoje? Não. Em algum momento você parou para pensar assim, cara, se eu tivesse seguido, eu acho que hoje eu poderia ser um atleta profissional? Não, por causa do meu tamanho. Eu tenho 1,79 m, sou miudinho, né? Não sou um cara mas robusto. Não é baixo, né? Eu tenho 77, então não é baixo. Mas pro handebol né? Eu tinha que jogar com um cara de 1,90 m que tinha os braços do tamanho da minha perna e tinha que ganhar dele. Isso que eu te digo da força física. A hora que tinha que ir pra cima, tinha que ir pra cima. Pra segurar. Eu perdia, mas, né? Sim. Eu, pelo menos, intervia alguma coisa. Sim. E esse negócio do esporte no Brasil realmente não é muito explorado nem muito incentivado, assim, por conta da nossa própria cultura mesmo, né? Sim. Você vai nos Estados Unidos, sei lá, badminton tem nas escolas e tem toda uma questão de incentivo a isso. E no Brasil, os outros esportes, até mesmo, a gente pratica karatê ali com o Sensei Dani juntos, né? E a gente vê tanto que os atletas às vezes têm dificuldade para conseguir... Com o Dani? Com o Dani. Pô, Dani, um grande abraço, meu Abraço irmão. Pro Dani. Obrigado. Até o Dani, né? Pra fazer o LED, né? Ali ele teve que pedir patrocínio, né? Exatamente. A mãe dele foi uma grande patrocinadora dele, né? Que com a empresa dela. Mas eu até perguntei para ele se ele precisava de alguma ajuda, mas na época ele já estava bem para ir. Já tinha conseguido. Porque a gente sabe do esporte, a falta de investimento que tem, e a gente sabe das leis, né, da Rouanet, que faz esse incentivo. A gente pode procurar as empresas para descontar os impostos de renda em cima disso, mas o trabalho é muito mal feito. Né? E às vezes o atleta é bom e a competição é no Rio de Janeiro e inviabiliza. Então ele tem muitas estrelas, não só no handebol, no karatê, quanto em inúmeros outros esportes aí que infelizmente não conseguem competir, né? Não conseguem nem competir. Também, né? Sim. Música, teatro, tudo isso. Então, são coisas que as empresas podem ajudar, né? E eu tento ajudar. Ainda não tenho, né, um patamar desse tipo de imposto de renda, mas eu tento ajudar da forma que eu posso, né? Mas os valores, os princípios do esporte te moldaram. Me moldaram, com certeza. Hoje eu tenho, assim, certo na minha cabeça que se não fosse o esporte eu ia ser outra pessoa, com certeza. Né? Ia ser mais preguiçoso, né? Não que eu não tenha preguiça, a gente tem preguiça, né? Mas ia ser mais preguiçoso, não ia ter o corpo que eu tenho, a vontade que eu tenho. Hoje eu fico sem correr 2, 3 dias, eu já começo a pirar, né? Eu quero... É o meu jeito de liberar a minha endorfina, de espairecer, entendeu? Eu tenho que fazer exercício todos os dias, senão eu não fico bem, eu sinto sono, eu fico mal.
né? E meu corpo pede exercício. Sim. Às vezes eu vou conversar com o Lucas lá, a gente tá treinando, eu falei, ei, tô com uma dorzinha aqui, ué, o que aconteceu? Não, eu acordei 5 da manhã, fui correr, depois eu fui pra natação, depois da natação eu Aí fiz não não sei dá, o que, né? fui pra Ah, musculação, fui no trabalho, tive que andar até não sei onde, agora eu tô aqui. Eu falei, cara, o cara viveu 5 dias no tempo que eu vivi sabe? Tá muito à frente do tempo. Mas daí a alimentação, né? A esposa, o Igor conhece a esposa, ela é bem regradinha também, ela ajuda na alimentação, ela que cozinha, né? Eu ajudo ela a cozinhar. Então, às vezes, a gente passa a noite cozinhando para que a gente tenha um almoço do dia seguinte, né? Com as crianças, a gente almoça junto com as nossas filhas. Então, a gente tem uma estrutura legal da parte familiar para que a gente tenha essas atividades, hobbies, né? Junto com as nossas filhas. Comecei o karatê por causa da minha filha mais nova, comecei o kickboxing por causa da minha filha mais velha, comecei a natação porque foi uma coisa que se criou dentro da onde minha esposa trabalha. Corrida, o meu melhor amigo gosta de correr, ele é policial militar, então ele já tinha esse hábito, eu acabei pegando esse hábito e não parei mais. Então são coisas que vieram na vida que eu não consigo mais deixar de ter. Hoje eu já não corro mais com esse meu amigo, porque os horários não batem, né? Mas são coisas que a gente não consegue largar, né? E tempo de qualidade, né? A vida é sobre isso. A gente trabalha para que a gente possa ter tempo de qualidade e proporcionar, porque nem você comentou muito da tua família, mas condições boas para que elas possam ter tempo de qualidade, instrução e oportunidade para serem boas pessoas e praticar o bem, né? Sim, com certeza. E eu acho que o esporte está dentro disso. Né? A nossa cultura dentro de casa, as amizades, a gente controla bastante as amizades. Podem me chamar de pai controlador, né? A gente é mesmo. E o pai sabe, né? Quando a companhia não é boa. Sabe. Tem que dar um puxão de orelha, tem que avisar, né? As crianças hoje, elas sofrem muito bullying, qualquer tipo, né? Minha filha sofreu um bullying muito grande, a mais nova, e a gente teve que agir. Até hoje isso bate, claro que ela já está bem melhor já, mas são coisas que as escolas hoje não têm muito controle, né? E o que a gente fazia antigamente de sacanagem e que era legal, divertido no colégio, hoje é um bullying do tamanho de um trem que ninguém... Na minha época não tinha isso aí não, na minha época eu era zoado. Era zoado. E boa. Hoje não, lembra a brincadeira do hoje não? Nossa, você tá doido, eu já apanhei muito por causa disso já, velho. Hoje não, cara, se você fizer hoje não num colégio, você tá expulso, entendeu? Então eram as brincadeiras que a gente achava normal, hoje é um absurdo ter, né? E a gente tem que controlar isso dentro da mente das nossas filhas, né? Para não ter essa ideia. Qualquer coisinha que aconteça, o pai vai lá e não é assim, e briga no colégio. Tem que tudo ser analisado. Sim. Né? Eu vejo muito isso também, que às vezes os pais trabalham muito, né? Não é, pelo amor de Deus, não tô falando do seu caso, mas às vezes os pais trabalham muito, acabam não estando tão presentes ali com o filho sofre qualquer tipo de coisa que é um mal-estar dentro da escola e os pais vão muito em cima, inclusive dos próprios professores, do próprio corpo ali do colégio. Então eu vejo que as mãos deles estão cada vez mais atadas para conseguir agir em determinadas circunstâncias. Saiu notícia aí do professor de educação física que foi demitido porque o aluno não quis jogar bola e ele mandou ele dar 5 voltas na quadra poliesportiva pequenininha. Piá saiu chorando em casa, que foi abusado na escola, não sei o que. O professor foi demitido de educação física por dar volta na quadra. Isso era meu aquecimento, né? Isso que eu ia falar, 5 voltas. Exatamente, não é nada. E ainda o professor ainda gritava, olha o poste, que as quadras eram de cimento e os postes bem no meio da onde a gente corria. E hoje a estrutura que a gente vê, o Estado dá hoje uma estrutura de ginásio para os colégios estaduais. Sim. Na nossa época, meu amigo, não tinha nada disso, né? O Brasil vivia uma outra situação. Voltando um pouquinho, né, na parte ali dos filhos, a parte importante uma nata da coisa com os filhos ali, né, do cuidado deles, é você ter eles sempre final de semana. Né? Final de semana você cuidar do seu filho. Quando eu era criança, a minha mãe ela fez doutorado pela Federal, era professora da Universidade Federal e meu pai também. Meu pai não foi tão longe, né? Ele quis mais ficar na especialização. Então, o meu pai era como eu, assim, ele brincava bastante com a gente. E minha mãe acabava estudando, dando a bronca, né? Era mais braba.
E ficava pouco em casa, porque ela fez mestrado, doutorado, e naquela época o mestrado e o doutorado sugavam muito ela. E ela gostava de pegar as pessoas e fazer tese de mestrado com elas, doutorado. Ela fazia banca, né? Ia para São Paulo. Qual que é a área de estudo dela? A minha mãe, ela é farmácia botânica, né? Então, até uma coisa interessante, ela tem uma alga que se chama Ludwig. Ah, que legal. Por causa da minha mãe. Ela descobriu uma alga nova ali em Registro, na barragem de Registro. A vida dela foi estudar Registro. Então, a minha mãe não estava muito presente em alguns momentos dentro do nosso círculo. Coisa que não acontece com as minhas filhas. E eu acho isso muito bacana. A imagem da minha esposa dentro de casa é como se ela fosse chefe. Em vez de ser o pai, a minha esposa é essa figura do chefe da casa. Né? E eu não limito nada, sabe? Eu respeito. Ela tem uma descendência polonesa mais rígida, né? E isso é uma vertente que foi ali, que também me mudou bastante. Desde o tempo que eu casei até hoje, eu sou uma pessoa bem diferente. Minha personalidade mudou muito. Mas o que ela mudou em você? Bom, eu sou um cara bem esquecido. Bem esquecido, assim. Se não Normal. tiver agenda... Não, né? Isso é coisa de homem. Se não tiver agenda... E ela fica braba. Na hora que eu esqueço as coisas, ela fica louca da vida. Então, assim, essa parte de esquecimento, de estar mais junto da família. Eu jogava muito futebol e ficava muito fora de casa. Então, ela me trouxe para dentro da família dela de um jeito que não conseguia mais escapar, entendeu? Tinha que ficar ali, naquele cerco ali, e aquilo no começo me sufocou muito. Foi muito difícil o começo do casamento. Eu entender essa estrutura que ela queria, mas isso na verdade era para fortificar a família. No começo acho que é perca de liberdade, né? A gente perde, a gente é egoísta com o nosso tempo. E ela queria que eu visse isso, só que ela tentou... Impondo. Colocando na minha cabeça isso aos poucos. Ela não queria me falar isso. Sim. Ela queria que eu percebesse isso. Só que homem, para perceber as coisas, demora. Vai. Então eu demorei bastante, né? Foi um início, foram 5 anos bem sofridos para ela. Para mim, menos, né? Porque eu que fazia ela sofrer, mas... a gente, como eu casei com 24 anos, então eu sofri bastante, cara, né? E até entender toda essa estrutura que ela queria. Hoje eu tenho certeza que a nossa vida é bem melhor, bem mais tranquila. Claro que tem qualquer casal, para se dar bem, tem que discutir relação ali, né? Mas uma coisa que eu não tive lá atrás, na minha infância, hoje eu tento trazer para dentro da minha casa diferente. Então eu tive exemplos positivos e negativos da minha família. Eu tive alcoolismo, o pessoal fumava muito na família do meu pai. Então eu tive um exemplo negativo que eu não segui. Né? Eu não sou alcoólatra, não gosto de beber muito, bebo muito pouco, não fumo, não gosto de fumar, me causa enjoo, náusea quando eu fumo, que eu já tentei, mas graças a Deus não consegui. Então eu tento trazer esse lado positivo, né, e os exemplos negativos para dentro de casa para mostrar para as minhas filhas os conceitos o não bons. Caminho, né? Os conceitos bons que eu aprendi, né? E parece que elas estão entendendo, né? E acho que o karatê na minha filha mais nova foi muito bom para ela, assim. Ela segue um trecho ali da dinâmica de ser uma pessoa correta, né? De seguir os princípios do karatê ali, ela tá entendendo isso, tá internalizando isso, ela gosta disso. Então eu acho que tá sendo legal. Assim como o handebol foi diferencial para mim, talvez o karatê seja para minha filha. Com certeza. E esse ponto que você trouxe da tua família, eu acho que é muito bonito, essa questão da ancestralidade, né? A gente honrar da onde a gente veio, pegar as boas influências, as boas referências, e tem coisas que, como você falou, alcoolismo, às vezes cigarro, não são coisas boas, e às vezes a gente deixa afetar muito a nossa juventude até a gente conseguir desatar esses nós. Mas é muito importante a gente ter essa consciência para conseguir passar uma coisa limpa para a próxima geração. Então vamos pegar a parte boa, não vamos repetir aquilo que não é legal, que já é padrão da nossa família há bastante tempo, para que a gente possa começar novos padrões e que sejam padrões sempre prósperos, né? Exatamente, é isso aí. Acho que a prosperidade é o que rege o mundo. Amém. Né? A gente vê muita gente regredindo, né? A gente vê exemplos de lutadores que não sabem se comportar, a gente vê exemplos de corredores dentro da pista que não sabem se comportar. Então, são vários exemplos que a gente traz para dentro de casa
até professores que não sabem se comportar e alunos que não sabem se comportar, e a gente dá exemplos para os nossos filhos para que eles não sigam isso. E eu acho que o papel do pai hoje é isso, né? Não é mais brigar, hoje você não encosta a mão no filho, né? Antigamente a gente levava cintada na bunda, hoje em dia você não pode nem tirar a cinta. É o mínimo, né? Antigamente. Então hoje você tem que se comunicar muito melhor com as pessoas. E tá mantendo faltando autoridade, né? Porque tem essa questão de filhinho, veja. Não, se você é o pai e o pai tá falando, tem que obedecer, porque o pai tá passando ensinamento, né? Então tem que manter a comunicação com autoridade, não deixar o filho ter autoridade dentro da casa, né? Porque ali na hierarquia ele tem que respeitar. Sim, hierarquia é o princípio, né, de dentro de casa. Que são várias coisas que a gente fala, né? Dentro do colégio tem uma hierarquia, não pode desobedecer o professor, por mais que ele esteja errado. Fica quieto, depois a gente conversa, né? Pra gente analisar o que tá acontecendo. E essa análise tem que ser diária, né? Se você desconectar do filho hoje, ou da esposa, a tua vida vai descambar. Eu sinto muito isso nos casais novos, sabe? A separação precoce, né? Hoje casa se separa com muita frequência. Não tem tanto esforço dentro do relacionamento, eles não conseguem entender a cabeça um do outro. É que é mais fácil trocar hoje em dia, né? Hoje as redes sociais fizeram isso, né? As redes sociais te dão acesso a conhecer pessoas o dia inteiro. Aplicativos, Instagram e não sei o que. Então, o que acontece hoje é lutar por um relacionamento é muito mais complexo pra eles. Eles optam em o quê? Vamos trocar. Troca. É muito mais fácil, é muito mais acessível, não tá legal, não tem aquela mais que antigamente tinha, né? Pra vida inteira. Casou e não dá pra separar, né? É pra vida inteira. Não, eu vou fazer isso aqui dar certo. Dar certo, hoje não. Exatamente. E tem uma oração de São Francisco que traz um pouco desse contexto que você traz, né? Que ele fala, Senhor, que eu possa consolar mais do que ser consolado, amar do que ser amado, perdoar do que ser perdoado, porque é perdoando que a gente se é perdoado e... Não lembro o resto, mas traz muito sobre isso, né? Sobre a gente conseguir se doar para que a gente consiga receber aquilo. E numa família é isso, né? Você conseguir se doar, dar sempre o teu melhor. E não é fácil sempre dar exemplo, né? Não. Às vezes tá com vontade de ficar mexendo na tela, mexendo no celular, mas não pode ficar com aquilo na mão por não incentivar o filho a ter aquele comportamento. A gente restringe, né, muito a parte de celular lá em casa. Claro que o meu objeto de trabalho hoje é o celular, né? De todo mundo. Mas a gente tenta regular ao máximo, principalmente por causa da rede social. Cara. Rede social com um adolescente é terrível. E vem de uma coisa que não existe, né? Porque eu só publico na rede social o que eu quero que os outros vejam. Isso. É simples. Mesmo sendo mentira, você fala, puta, eu queria que fosse verdade. Simples. Vou botar. Aí as pessoas que acabam, putz, é verdade. Eu não lembro quem que me deu uma brecha lá de a Torre Eiffel tava pegando fogo há uns anos atrás. Só que a imagem do bombeiro indo apagar a Torre Eiffel, ele tava andando para trás. Então o vídeo era nitidamente falso, mas numa segunda-feira de manhã, melhor você acreditar na Torre Eiffel pegando fogo e não trabalhar? Ou você ir embora e falar assim, isso aqui é fake, vou embora, né? Então essa fofoquinha, né, que rola, tá muito intensa, né? Muito intensa. A gente tem que controlar isso nos filhos. Um ponto bem legal assim da vida nossa agora que a gente está passando, a gente deixa as meninas escolherem um pouco, né, o que elas querem. Mas a minha filha mais nova resolveu ser coroinha. Que legal. Aí. E puxou a mais velha. Só que a mais velha já tem 16 anos. Aí o que ela quis? Ela quis ir lá ver como é que era. O rapaz lá puxou ela para ser cerimonialista, então ela prepara a missa. Olha aí. Uma é coroinha e outra cerimonialista. Que orgulho pro pai e pra mãe. Então a gente já fica mais tranquilo sabendo que elas estão seguindo um caminho tranquilo, sabe? De Deus, né? Acharam o caminho delas. Não que a gente force elas a ser católica de forma alguma, mas é um caminho que elas gostaram e foram e gostaram de fazer aquilo. Então, isso conecta pelo menos com uma energia positiva, né? O Deus que for de qualquer um, conecta e pelo menos dá uma razão de vida. E como você falou, independente da religião, eu acho que uma vez que você crê em Deus e serve a Deus, você sai do ego. Você não é mais importante agora. Existe Deus mais importante, você serve a Ele para que você possa agir de forma próspera. E é muito mais fácil você se manter virtuoso, sabendo que Deus está ali para te ajudar, do que você tá sozinho e se render a vícios e maus hábitos. Então sempre seguir mais a virtude do que esses hábitos ali que vão ser nocivos. Né? Entrando nesse ponto, né, de se entregar, acho que meu sogro me trouxe uma coisa bem legal, que foi o trabalho voluntário.
Hoje eu sou coordenador de um grupo que a gente chama dos Corujinhas. A gente faz um trabalho voluntário descascando as batatas pro churrasco do Cotolengo, que é o primeiro domingo do mês. Eu vi uma faixa hoje na rua do churrasco. Vai ter esse domingo, né? Não sei quando vai ser lançado o podcast, mas todo primeiro domingo do mês tem esse churrasco no Cotolengo. Eles precisam muito de ajuda. Eles têm um hospital lá dentro do Cotolengo agora que eles precisam sustentar isso. E às vezes não é o dinheiro que vai trazer um benefício para eles, porque é muito. Né? É o trabalho. Então tem gente lá que fabrica fralda, tem gente que descasca a cebola, tem gente que faz o churrasco, a gente descasca a batata, vai lá faz a maionese, tem gente que cede material para eles revenderem lá internamente, né? Que são os bazares do Cotolengo. E esse trabalho voluntário que eu comecei a fazer há uns mais de 10 anos, e o meu sogro já está há mais de 15 anos, antigamente os velhinhos descascavam na mão a batata. Hoje a gente já tem máquinas para descascar a batata, mas precisa de um coordenador, precisa organizar a turma, né? Precisa falar, quem vai hoje, para não ficar pouca gente, não ir ninguém. Né? Então, é um trabalho legal, me conforta bastante fazer esse trabalho, eu gosto de fazer. Quando eu falto, eu sinto muita falta de não ir e participar do grupo. Né? A gente hoje perdeu 90% dos velhinhos na pandemia, o que sobrou, né, que já não estava mais indo. Infelizmente a gente perdeu o nosso coordenador, não pela Covid, mas por problemas cardíacos, e perdemos outras 2 figuras em seguida também, que eram bem importantes para o grupo, e hoje a gente está chamando mais gente nova, gente que vai ficar anos com a gente, né, são para sentir, acolher o Cotolengo, ver o que é, conhecer a organização do Cotolengo, né, como os padres gerem lá, que é um cara muito correto que está lá hoje, e ter essa força na sociedade. Acho que se todo mundo contribuísse um pouquinho com o trabalho voluntário, o mundo ia estar bem diferente hoje. Eles iam entender o porquê de fazer o trabalho voluntário, né, e conhecer a fundação onde você está também. Vou até pedir uma licença aqui, vou dar a oportunidade para você chamar então o pessoal que queira participar desse trabalho voluntário. Olha para a câmera ali, como que a gente pode fazer para encontrar, quem tem interesse, chama eles, pode ser aqui no meio do podcast mesmo, vamos deixar aberto aí pro pessoal ajudar o Pequeno Cotolengo. Então, gente, quem quiser participar do grupo, de qualquer grupo do Cotolengo, aqui em Curitiba, entre em contato com um Pequeno Cotolengo Curitiba. Existem alguns pequenos cotolengos, tá? O de Curitiba eu sei como funciona. Então, entre em contato com o Pequeno Cotolengo, peçam o contato do coordenador do grupo. Esse coordenador vai dizer se tem vaga, onde tem vaga, e que vocês podem se encaixar. Hoje existem mais de 15 trabalhos voluntários dentro do Cotolengo, e a gente precisa muito da mão de obra. Seja por diminuir o tempo de trabalho, aumentar a produção, e também chamar a gente para estar indo conhecer o Cotolengo, doar coisas e também se doar nos finais de semana onde tem o churrasco, para que a gente cada vez tenha mais gente nesses churrascos e tenha renda para sustentar as crianças com deficiência intelectual, cognitiva, adultos com problemas cognitivos que estão lá dentro e foram abandonados. Hoje o Pequeno Cotolengo tem mais de 100 crianças, mais de 50 adultos precisando da nossa ajuda. A gente conta com a ajuda de cada um de vocês. É isso aí. Muito bacana. Muito bacana. Lucas, você falando, é muito nítido. Você fala muito do teu sogro, né? Sim. Você fala muito bem, pelo um carinho dele, né? Sim, qual que é a importância dele pra você? Olha, inicialmente eu via meu sogro como uma pedra no sapato. Como todo sogro. Porque o meu sogro, ele é polonês lá de Araucária, então ele é muito tradicional. Da minha terra, eu sou de lá. E ele era muito tradicional, ele era dono de restaurante, foi um grande empresário. Depois do restaurante ele cansou, abriu um bar, e eu conheci minha esposa quando ele tinha o bar. E eu ia nesse bar dele para ficar conversando com ele. Para ver a minha esposa, pra conversar com ele, né? Com ele, né? E corajoso, né? Aquele ali, o pai do lado. Na verdade ela estava trabalhando e eu ficava conversando com ele, para justamente se inteirar da família. A minha sogra fazia os bolinhos de carne, eu tomava ali uma cervejinha com ele, conversava. 5 bolinhos na noite. Metade era de graça, metade pago, né? E
isso foi importante para eu conhecer eles e saber quem eles eram. Antes de tudo. E eu acho que a minha esposa foi muito inteligente. Ela sabia que eu estava fazendo isso e deixava acontecer para também saber quem eu era. Para ver se eles iam me aprovar. Para namorar com ela, eu tive que pedir primeiro para ele, depois para sogra. Tradicional. Depois pediu ela em namoro. Foi isso que ela me falou. Imaginou correr o risco de tomar um não no final? Aí não dava, né? Aí acabou, né? Muitas etapas, né? O medo, na verdade, era a minha sogra. Uhum. Porque ela é muito séria. E a gente não sabia o que ela pensava. Meu sogro já me abraçava, me beijava, tá quase namorando ele já. Eu vejo ele como um segundo pai, assim, pra mim, né? Ele realmente... Ele é importante ainda na minha vida, mas ele me ensinou a empreender. Ele me deu força pra empreender. Uhum. A hora que eu mais precisei na minha vida, ele tava lá. É isso aí. Quando eu casei, ele me entregou um imóvel pra eu morar com a minha esposa. É isso aí. A casa onde eu moro hoje ainda é dele. Eu usufruto pra filha dele, não é meu. Né? Então ele proporcionou que eu tivesse uma vida legal para entregar para as minhas filhas e para minha esposa. Né? Hoje eu faço toda a gestão de pagamento de tudo, mas no começo era ele. Eu saí da faculdade, tive a primeira filha, ganhando R$900 por mês. É o louco. E o susto? E o susto? Eu chorava que nem uma criança, né? Eu estava na faculdade ainda de educação física quando ela nasceu, a minha primeira. Tá, mas você, depois da fisioterapia, você fez educação física? Fiz educação física. Não contente fazer uma, fazer duas faculdades. Duas. Eu tenho 3 pós-graduações também. Meu Deus do céu. Então, essa parte do meu sogro, né? Ele realmente é muito importante, né? Hoje o meu empreendimento é na casa dele, dentro do imóvel dele. Ele está presente no meu dia a dia, me ajuda quando ele pode. A minha sogra também está presente ali, né? Eu sou eternamente agradecido por ela ter cuidado das minhas filhas quando elas eram pequenas, para eu poder trabalhar, minha esposa poder trabalhar. Então, tanto a minha família como a família da minha esposa são muito importantes para mim. Elas estão presentes diariamente e eu não tenho nem palavras para expressar a gratidão tanto para minha mãe e meu pai como para os pais da minha esposa. E você tá falando, Lucas, muito bonita essa história, né? Muito legal saber que você tem essa família próxima. Eu também sou um cara muito família, valorizo demais isso. E você começou falando de esporte na tua juventude, da importância que isso impactou na tua saúde, fisioterapia, depois educação física, essa questão do contolengo, que é essa preocupação com essas pessoas que têm essa deficiência aí e realmente ajudar a buscar essa saúde e melhor qualidade de vida. Isso sempre... Da onde que veio essa tua necessidade, essa vontade realmente de trabalhar com a área da saúde, que inclusive é o ramo de trabalho que você está hoje na CEPAP Paraná, né? Na verdade, eu entrei na fisioterapia, não lembro nem porquê. Quando eu saí do colégio, assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tentei educação física na Federal, não passei. E passei em fisioterapia na Dom Bosco, na PUC, na Unicamp. E daí eu falei assim, bom, agora eu passei e vou fazer, né? E fui fazendo. Mas eu não tinha expectativa na minha vida por um futuro. Entendeu? Eu tinha uma cabeça assim que hoje eu me imagino assim, meu Deus, o que eu tinha, o que eu pensava para querer fazer fisioterapia. Eu não sabia. E não sei até hoje por que eu escolhi. Mas eu sei que eu caí ali num caminho certo. Hoje eu sou... um diferencial na minha área ali, né? Tem muita gente que me tem como uma referência nessa área. Então eu tenho certeza que eu vim para a área certa, mas o porquê eu caí nessa área eu não sei. Até foi engraçado o porquê que eu caí, os rumos que para eu chegar onde eu estou hoje foram aleatórios. Eu não imaginava. Quando eu fiz faculdade eles nem falavam em apneia do sono. Na faculdade nem falaram o que era CPAP, né? Que é o que eu trabalho hoje. Então foi foi um rumo da vida que Deus foi me traçando. Eu acho que esse é o momento exato, porque muita gente em casa tá se perguntando o que é CPAP? Como que funciona? Explica um pouquinho pra nós como é. E o que é apneia também, porque eu acho que muita gente sofre disso, tem malefícios no dia a dia, acha que, sei lá, vou chutar aqui que é dor de cabeça porque trabalha demais. Então o que é apneia, para começar, como a pessoa identifica, o que pode trazer no dia a dia dela e depois conta da tua solução aí do CPAP. Então a gente vai contar uma história, né? Bora. Desde o começo. Então, para quem ronca, para quem tem o marido ou esposa que de repente você acorda assustado e vê ele sem respirar, acorda assustado, né? Isso tem uma explicação. E é a apneia do sono. Existe a apneia e a hipopneia. Tá? Então, o que é isso?
É uma doença, tá, que afeta pelo menos 33% da população, e isso vem aumentando a cada ano. Já tem estudos novos que ainda estão para ser publicados, então não posso falar ainda, mas 33% da população mundial acontece de a via aérea superior ela ou estreitar ou ela se fechar durante o sono, né? Onde a gente não tem mais o comando das nossas vias aéreas superiores. Como que ela volta ao normal? Quando a gente micro desperta ou desperta. Então, quem tem apneia e quem tem hipopneia ou ronco acaba desfragmentando o sono, ou seja, acorda várias vezes e não consegue chegar nos estágios de sono, que são 4 estágios, mais profundo, mais leve, a fase dos sonhos. A gente tem fases a cumprir durante a noite. Quem não chega nessas fases, ela tem cansaço. E aquela pessoa que fala assim, que eu chego e conto meu sonho, nossa, eu tive um sonho muito legal, a pessoa fala, eu não sonho. Isso pode ser um diagnóstico de apneia? Não. Não pode. Nada a ver. Não. Às vezes pesadelo pode. Tá. Eu sonhei que estava me afogando. Sonhei que alguém estava me enforcando. Rapaz, será que eu tenho esse negócio aí? Já tô Você ficando sonha com esse negócio? Nossa senhora, direto. Aí, ó. É uma das coisas que a gente tem o exame do sono. Tá? Então, existe o exame do sono mesmo. Existe um exame. Então, quem tem alguma dessas coisas que assusta, né? Algum desses sintomas que assusta, sonolência diurna, começa a dormir no volante, cansaço lá pelas 5, 6 horas da tarde, né, que é o cansaço precoce, não tem desempenho na hora que vai fazer algum exercício, falta de atenção. Isso são alguns aspectos que trazem você a acreditar que tem apneia do sono. E para saber se tem apneia do sono, existem exames. Exame tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, de polissonografia, que se chama. Então, o tipo 1, você vai no hospital, dorme no hospital cheio de eletrodo. Então, o cara vai te diagnosticar desde o teu comando cerebral até pernas. Respiratório, né? E toda a parte ali da fisiologia, da parte cardíaca, frequência, oximetria e a parte nasal do fluxo, tá? E isso é o tipo 1. O tipo 2 é igual, só que feito em casa. O tipo 3 com menos eletrodos. E agora o tipo 4 que você faz em casa só com um aparelhinho na pontinha do teu dedo. Que legal. E isso o tipo 4 a gente fala que é um indicativo, né? É um pré-laudo para você saber se tem apneia. Então hoje a gente tem alguns médicos especialistas em sono. Tá? Otorrinos, cardiologistas, pneumologistas, neurologistas, endocrinologistas, que trazem isso para dentro para dentro da população, né? É pouco divulgado? Sim, mas já saiu em Globo, já saiu em Record, já saiu em algumas redes sociais e isso fomentou bastante a área. A gente viu que tem muita gente que para chegar. 33% das pessoas e crescendo, né? Como e pensa você disse. que dentro desses 33%, só chega 5% pra gente tratar. E como que vocês vão desenvolver isso? Pra ter essa divulgação, pra que as pessoas busquem ajuda. Porque eu, sendo sincero, não sabia de nada disso, não. Eu fiquei preocupado agora. Tô bem preocupado aqui, mas como que você vai fazer? Porque é um caso de saúde que não é tão divulgado. Sim. Vocês ganharam notoriedade agora, quando saiu um pouquinho nas redes sociais, saiu na TV, mas qual que é a estratégia de você, principalmente como um empreendedor? Como que você vai fazer pra divulgar isso? Tá. Existe a Associação Brasileira do Sono. Né? Então, tudo que a gente faz, a gente precisa comunicá-los. Né? Existe o Dia Mundial do Sono e existe as passeatas do sono já. Então, em Curitiba já é tradicional já fazer trazer o pessoal, os médicos, para fazer essa divulgação do sono. A gente tem os congressos brasileiros, mundiais, paranaenses do sono, onde a gente tenta divulgar isso, mas a rede mais forte que tem para divulgação são nos exames que você vai fazer de controle anual, né? Os cardiologistas, você vai no otorrinolaringologista para ver a tua sinusite, ele já avalia as tuas vias aéreas, já vê um possível apneico. Entendi. Então, o profissional médico é a pessoa indicada para divulgar isso para a população. Quem não procura um médico? Agora, vai do médico,
saber orientar ou não, ter esse tempo com o paciente. Entendi. Entendeu? Porque hoje um plano de saúde paga muito mal o médico. Ele não vai ficar uma Ele hora e quer, meia, ó, 2 horas com Ele você quer despachar você, mano. para te avaliar inteiro. Porque são muitas coisas para avaliar também. Mas, se você chega no médico e fala assim, olha, eu tenho uma sonolência excessiva, ele já vai despertar para ver esse lado. O problema é que daí fala, tem um pouco de dificuldade de atenção, não presta atenção TDAH. direito, TDAH. TDAH. Que é a moda, né? É a moda. O neurologista normalmente pode falar isso, né? Mas um otorrino tem a função de fazer aquele examezinho que entra com a canulazinha no nariz para ver a tua estrutura da via aérea. Entendi. Então, seria um primeiro passo ir no otorrino avaliar. Sim. Né? Um segundo passo, talvez um pneumologista, quem tem uma doença pulmonar crônica. No cardiologista, depois dos 40, a gente normalmente começa a fazer exames cardiológicos. Deus é mais. Né? Aí eles têm que entrar nessa vertente de apneia do sono. A Associação Brasileira de Cardiologia já fez os rumos ali para eles terem isso dentro da avaliação dele. Claro que vai da gente divulgar nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso trabalho, né, o que a gente faz sobre a apneia do sono. Hoje a gente tem grandes estudos brasileiros sobre a apneia do sono. Né? Nós temos o Instituto do Sono de São Paulo, que temos uns médicos lá que até criaram um polissonígrafo tipo 4 brasileiro, que hoje é responsável por 75% dos pré-laudos de polissonografia do Brasil. Sim. Que legal. E brasileiro. Brasileiro. E hoje até uma das donas disso é uma pessoa super bem relacionada, né? Saiu em revistas internacionais falando sobre justamente esse equipamento e como ela teve a vida empresarial dela modificada por causa desse equipamento que ela investiu do zero, né? Junto com esses médicos. Ela é uma fisioterapeuta. E isso revolucionou aqui na parte Brasil, né? Até tem alguns chineses já copiando porque foi realmente diferencial. E esses exames do sono vão diagnosticar você, se tem ou não, e que grau. Existe grau leve, moderado e grave. Então, pense que a apneia vai fazer com que você perca oxigênio durante a noite. É perigoso? Perigoso. O que acontece com a falta de oxigênio? Teu coração vai ter que bombear mais forte e isso vai fazer com que ele fique maior. É o músculo, com as paredes mais grossas. E isso causa insuficiência cardíaca precoce. Sim. Né? Problemas de refluxo gastroesofágico. Então, toda a tua musculatura vai estar com falta de oxigenação. Teu cérebro vai estar com falta de oxigenação. Falta de oxigênio no cérebro, AVC isquêmico. Falta de oxigênio no coração, infarto. Então, isso tudo é uma coisa... Claro que não vai matar você de hoje para amanhã. É uma coisa a longo prazo. Né? Mas tem gente que chega lá no nosso consultório que está dormindo na nossa frente. Crianças de 13, 15, então, isso que eu ia te perguntar. Fui diagnosticado. Fui no médico, fui diagnosticado. Cheguei lá para vocês. Como vocês vão me ajudar? Nosso trabalho hoje, como fisioterapeutas, é primeiramente avaliar, né, toda a parte física do paciente. E a partir do momento que a gente tem o laudo na mão e avaliou a parte física, é orientar. Então, dependendo do grau da apneia do sono, tem médicos que já mandam bem orientados os pacientes, tem médicos que não mandam orientados. Então, desde o mais orientado para o menos orientados, a gente capta esse paciente, a gente faz 1h30 de consulta com ele, faz toda a avaliação, explicação do que é a patologia, que tem médico que não explica, para ele entender o que o equipamento que a gente faz, alocação e venda, pode fornecer para ele de diferencial na vida. O paciente chegou, sentou na nossa cadeira, a gente explica, lê o exame e fala sobre o equipamento. Num segundo momento, a gente faz ele experimentar o equipamento e explica o que está acontecendo com esse paciente. O porquê ele está sentindo todo o desconforto inicial que o equipamento dá. Tem gente que não sente desconforto. De tão mal que eles estão, de tão fechada que está a via aérea, ele sente... Mesmo acordado assim? Mesmo acordado, ele dá um desconforto porque é uma pressão um pouquinho eu digo maior. Mesmo acordado, as pessoas ainda sofrem um pouco com essa musculatura para sentir isso, né? Dependendo da anatomia da pessoa, né? Tem gente que tem o pescoço muito largo
e a musculatura é muito forte, então ela pressiona a via aérea. A obesidade influencia? A obesidade influencia muito. Então, conversando com alguns endocrinologistas, né, 75% das pessoas estão obesas. Imagina. É muita coisa. E isso traz a apneia, leva a apneia. E quem tem apneia não consegue emagrecer por causa da fisiologia corporal. O intestino não consegue absorver os nutrientes, o teu estômago não consegue fazer uma digestão correta. Mas isso por causa da apneia? Aham. E você não consegue nem evacuar com eficiência. Mas quem diria que a apneia faria tudo isso? Meu Deus. Você imagina que o teu corpo é uma máquina. Sim. Ela precisa de combustível. Sim. Teu combustível é o oxigênio. Se bloqueou, você não tá Se recebendo você combustível. não tem o combustível, Tá afetando tudo. é a mesma coisa que o carro elétrico. Se você não encher lá ele durante a noite, de dia você não vai ter eletricidade para andar. Então, se você não dorme direito, você não oxigena, você não descansa. E mesmo você tratando a apneia do sono, né, seja com CPAP ou com aparelho intraoral, que também é um outro tipo de tratamento, você pode ter a desfragmentação do sono. Você pode dormir e acordar várias vezes. Alguma coisa pode estar interferindo. Esse sono pingado rebenta com a pessoa. Aí entra insônia, né? Algum transtorno noturno que a pessoa tem. Aí entra já a parte... Eu tenho uma dificuldade pra dormir gigantesca. É. Cara, é só a base de melatonina. Quase tomei um vidrinho esses dias pra você dormir. Mas é complicado. Isso aí tem que ser bem orientado, né? Os médicos te orientam bem o que você tem que tomar. Tem medicamentos. Depois que você fizer uma polissonografia, o médico vai saber. Você tem que usar tal medicamento por tanto tempo para ver se a gente tira isso. Porque às vezes é algum transtorno que na tua mente você não sabe o que é. Sim. Mas talvez o psicólogo do sono consiga identificar e te tire isso. Eu tô curioso pra entender como que o equipamento funciona. Entendeu? Porque, né? Como é que ele vai eliminar a apneia? Porque... Você consegue imaginar? Vamos lá, 75% da população tá obesa. E aí eles têm essa tendência a sofrer com a apneia. Fechado. A apneia traz todos esses malefícios aí, todos os outros problemas de saúde, cardíacos, mentais e todos os órgãos praticamente. 33% das pessoas são diagnosticadas e aumentando. Como que a gente resolve isso? Então, o CPAP eu falo que ele é um compressor de ar, um compressor de bola inteligente. Olha. Tá? Então ele tem um algoritmo interno muito bem específico que ele vai medir a via aérea superior, desde a entrada nasal até a glote, tá? Que é a nossa via aérea superior. Então ele vai medir isso você acordado. Medindo isso, o algoritmo dele vai querer manter ele sempre dessa espessura. Tá? Então o equipamento tem mais ou menos uns 20 centímetros, ele não faz ruído, tá? Ele é extremamente silencioso hoje. É bom pro cônjuge, 15 anos né? atrás não tem. Vai acabar. O cônjuge vai achar que o marido ou a esposa morreu. Tá? Vai achar que morreu porque é muito silêncio. Parece que não tem ninguém do seu lado. E vai usar um tubo de 1,80 m e uma máscara. Um tubo? Um tubo. Então você vai dormir amarrado. Eu brinco com os meus pacientes que acabou aquelas escapadas, que ele vai dormir amarrado agora. Então, existem máscaras nariz e boca, só de nariz, máscaras pillow, que a gente chama, máscaras que saem o tubo pela frente do rosto ou por cima da cabeça. Então, hoje a gente tem materiais que dão muito conforto para os pacientes. Antigamente, uma máscara pesava 100, 200 gramas. É que quem vai usar pensa no desconforto, né, pra dormir, né? A primeira coisa que vem na cabeça quando você fala de máscara, você fala assim, cara, como é que eu vou dormir com... Pensa na UTI. Exato. Né? Relaciona ao hospital. Aí tá a questão do porquê mandar pro profissional fisioterapeuta. O fisioterapeuta é o único profissional habilitado para trabalhar com terapia respiratória. Então ele vai saber o porquê o ar está incomodando, ele vai saber a quantidade de ar para pôr para dentro da via aérea superior do paciente. Não é um equipamento que você chega lá, deixa ele aberto, sem regulagem. Pode manusear. Se comprou pela internet, meu amigo, ele vai vir desregulado. Aí você tem que procurar um profissional para regular. Sim. O ideal é sempre procurar uma clínica especializada para você fazer o acompanhamento, não é só comprar. A minha clínica, claro, oferece a venda e a locação, mas tem muita gente que chega da internet totalmente mal orientada e a gente acaba orientando esses profissionais. E chega com outro aparelho para vocês, não sei como usar esse negócio aqui? Exato. Eu mexo com qualquer tipo de equipamento. O paciente chega para mim, eu resolvo o problema dele. Que é isso que a sociedade precisa. Sim. Precisa que a gente resolva os problemas do que os outros não conseguem resolver.
Então, hoje a gente tem 2 fisioterapeutas na loja que estão especificamente para isso. A gente senta o paciente, coloca a mascarazinha, ele experimenta 7, 8 modelos de máscara. Pra sentir qual é melhor pra ele. Qual é a melhor. Tem paciente que gosta da maior, tem paciente que gosta da menor, porque a maior causa, às vezes, um pouquinho mais de conforto respiratório, porque tem um espaço morto interno maior. As menores dá um conforto porque você quase não sente ela na cabeça. Mas o fluxo fica um pouco mais intenso. Aí entra. Tem gente que gosta do fluxo um pouco mais intenso, tem gente que não. Né? Quanto mais obeso você for, maior a pressão sobre a tua via aérea. Então, tem gente que chega lá, eu tava falando, né, que gosta dessa pressão. E fala assim, nossa, que gostoso isso, tô respirando. Posso usar de dia? Aí o outro olha assim, como assim que você tá gostando disso? Dormir amarrado. Ele tá gostando, eu falo pra eles, né? Pro parceiro que vai junto. E é importante ir em casal, né? Ou leva o pai, o vozinho que vai lá, leva a filha. Falo, é isso. Vai acontecer isso mesmo e daqui a 15 dias você já não vai mais estar sentindo isso. Eu sei disso porque tem uma coisa que é parecida, mas nada a ver, mas eu quebrei minha mão recentemente, né? Sim. E o gesso era grande e tava dolorido. E eu sou um cara que roda na cama, que vira de um lado, vira pro outro. Eu falei, cara, como é que eu vou dormir com esse negócio? E doía da posição que eu colocava. Cara, 2 dias estava dormindo perfeitamente, bonitinho, paradinho. Então a gente é muito adaptável, né? O ser humano se adapta muito. Sim, só não é adaptável quem não quer ser. Exatamente. Mas deixa eu te perguntar, ali no caso, é um tratamento ou isso vai curar ele ou ele vai manter ele para uma qualidade de sono melhor? Ele vai precisar ficar usando por um período? Como que é? Eu comparo o CPAP ao óculos. Sim. Né? Pessoa que tem problema de vista, colocou o óculos, consegue enxergar. Tirou o óculos, voltou. Sim. O CPAP é a mesma coisa. Se você usar, você vai estar curado. É o único tratamento padrão ouro de apneia do sono é o CPAP. Não tem mais nada que te resolva 100%. Mas ele não vai te melhorar. Mas tem cura a apneia? Não tem cura. A apneia é uma coisa que você vai levar pro resto da vida. A não ser que, se você for muito obeso e fizer uma cirurgia, fizer um emagrecimento com um endocrinologista, aí você vai emagrecer, perder peso. Vai melhorar um pouco, mas não vai... Eu falo que nunca vai perder 100%. Sim. Porque a anatomia da pessoa já trouxe isso para a vida dele. E eu vou te dizer assim, todo mundo que tem, depois dos 50, um pouco, pelo menos a apneia leve ele vai ter. Sim. Porque a musculatura não consegue sustentar a via aérea superior. A minha tia sempre roncou muito, assim, a gente ia pra casa de praia, final de ano ali, a gente ouvia, né? Era um negócio louco, assim. Desculpa, tia. Mas ela se diagnosticou com isso, fez esses exames aí que você comentou, comprou o negócio e falou que mudou a vida dela. Ela passou a ter disposição, ela passou a ter clareza, e questão de estresse, até às vezes nervosismo, mas, o cara irmão, resolveu. Fica sem dormir. Como é que fica no outro dia? Arrebentado, não tem como. A qualidade de sono é uma coisa fundamental. Não tem como você viver sem uma qualidade de sono. É que nem o pessoal fala, economizar em colchão. Cara, se você precisa ter o melhor colchão do mundo, você precisa ter algo que você consiga descansar, porque senão você passa 30% da tua vida dormindo. Sim. Cara, vai dormir bem, faz um esforço, vai ficar amarrado ali, cara, é qualidade de vida, tá tudo certo. Aí. Então, assim, o que me trouxe, né, a continuar nessa área do sono? Porque não é um trabalho fácil de fazer. Você insistir para o paciente usar, você tentar conectar as pessoas com a melhoria do CPAP não é fácil. A gente está ali justamente para mostrar para o paciente o que é, como adaptar, como vai melhorar e que vai levar um tempo para ele se adaptar. Mas o mais importante é a gente estar ajudando a vida das pessoas. E uma coisa que me marcou muito foi uma menina de 13 anos com mais de 200 quilos, que chegou como deficiente mental na minha loja. 13 anos com 200 quilos? E 200 quilos, uma mulher. Não, calma. Ela era bem alta. Assim, tá. Ela tinha uma disfunção de crescimento, né? Ela tinha uma amígdala bem grande, né? Desproporcional. Mas era uma menina que estava tomada pela apneia do sono. Eram 197 apneias por hora. Nossa, ou seja, senhora. A cada 30 segundos ela tinha uma apneia grave, mas então ela não dormia, né? A mãe dela braba com ela, porque ela só ficava dormindo na minha frente, e ela chegou com um diagnóstico de apneia do sono para usar um BiPAP, que é um equipamento um pouco superior ao CPAP. Ele faz 2 linhas de pressão
para que tenha mais conforto. É um caso mais severo, né? É um caso mais severo que precisa de uma pressão mais alta. O pai dela era pedreiro, não tinha condição nenhuma de ter um equipamento daquele para a filha dele. Eu falei para ele, olha, a solução aqui, a gente pode tentar um equipamento CPAP automático, né, que vai fazer o fluxo conforme a necessidade. Eu vou te dar uma máscara pra gente ver se vai dar certo nela. No dia seguinte, a menina tava lavando louça em casa, o pai falou assim, meu Deus, doutor, o que você fez com a minha filha? Ela enlouqueceu, ela começou a lavar a louça em casa, ela não sabia nem ir no banheiro. E na realidade isso vai ajudar ela no processo de emagrecimento. Ela começou a ir pra escola. Porque ela não tinha energia, porque não dormia, como é que vai sobreviver? Não tem como. Ela não pensava. Sim. Ela não tinha raciocínio lógico. Ela existia por só. falta de oxigênio. Essa menina estava predestinada a morrer super cedo. O pai dela chegou no segundo atendimento com um garrafão do vinho Campo Largo, assim, que nós tomamos junto. Aí é bom, aí é bom. Eu fiz questão de abrir e tomar com ele, porque eu não salvei a vida dele. Sim. Dela. Foi ele. Uhum. Eu só dei o caminho. Eu só proporcionei o equipamento. Não, e é importante isso, né? Eles É o start, né? A procura, né? É porque assim, o teu mercado, cara, é um mercado de desbravar, né? Porque é um mercado novo. Imagina, a gente tem conhecimento de tanta coisa, mas a gente não tinha, eu pelo menos não tinha noção mínima do que a gente tava... Eu vou até fazer um exame desses. Mas é um mercado muito promissor, por dois pontos, né? Sim. Por você poder desbravar ele e ser um pioneiro, e por você também estar ajudando pessoas. Que eu acho que te motiva mais do que o próprio dinheiro. Pelo pouco que eu tô entendendo da tua personalidade, eu acho que motiva a ajudar as pessoas. Sim. Esse caso, você saber que você vai melhorar a qualidade de vida, porque poucas pessoas entendem que a apneia influencia tanto na parte de saúde física e mental, né? Muito pouca gente. Eles chegam lá achando que só vão dormir. Eu vou dormir bem agora com esse equipamento. Não é só o dormir. É o teu trabalho, meu amigo. Sim. Né? Quem trabalha como contador, como técnico de informática, que fica muito, né, parado, dorme na frente do computador. Né? E dorme assim, não pressentia. Agora que eu vi lá, tinha vários casinhos. A cabeça que eu caí com a cabeça no computador e a hora que eu vi já tava tudo cheio lá o papel. Caramba. Porque ele dorme sem saber. Caminhoneiros que morrem na estrada. A gente teve recentemente uns casos ali que ele tava parado, soltou o freio porque dormiu e passou por cima do outro carro. Então, são casos que a gente vê na nossa área muito recorrentes. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Existe tratamento público para isso? Existe. Hoje o SUS, né, aqui no Paraná, tem uma licitação, né, que dá direito, se eu não me engano, são 2.000, 3.000 CPAPs para a população, super pouco. Nossa Senhora. Se você for ver. 33%? Curitiba tem uma licitação também que está ampliando agora, vai ter uma licitação nova esse ano ainda para ampliar esse número dentro de Curitiba, mas como a nossa população é muito grande, não é o suficiente. Entendo. Mas sim, o SUS traz tanto o diagnóstico como o equipamento para as pessoas. Demora? Demora. Vai 2 anos no processo. Aí a alocação do equipamento pela nossa empresa entra forte, porque a gente proporciona, enquanto eles não têm esse equipamento pelo SUS, pela via gratuita, a gente proporciona a eles. Claro que vai ter que pagar. Tem que pagar, nós somos empresários. Sim. Né? Mas a gente tem equipamentos de baixo custo. Né? Eu tenho equipamentos super top, né? E nós temos equipamentos com mais baixa qualidade, chineses, né? Que vão proporcionar o mesmo tratamento, sim, só que eles não têm uma durabilidade, não são tão caros, e vai tratar essa pessoa e ele vai ter acesso mais barato ao equipamento. Também justamente os acessórios. A gente tem máscaras caríssimas de mais de R$1.000 e a gente tem máscaras de 200, 300 reais parcelado em 10 vezes. Claro. Então, a gente traz hoje um benefício para as pessoas. Até tem algumas máscaras que vêm de brinde nos equipamentos chineses que a gente dá para o paciente. Né? O paciente vai lá, adapta. Até tem pacientes do SUS que trazem o equipamento para a gente porque estão mal regulados, não são bem assistidos pelo SUS. E a gente regula para eles, né? Ali cobra R$50, R$20 de vez em quando você vê que não tem condição mesmo. Sim, sim. Né? O meu amigo usa esse CPAP porque ele tá pelo SUS, mas ele não tem orientação, não tá sabendo utilizar, não adaptou. Eu falo, traga ele aqui, vamos atender ele. A gente vai dar uma atenção. Porque o SUS não ensina você a usar. Ele simplesmente bota na tua frente, você vai usar essa máscara, você vai ligar o CPAP e acabou. Sim.
não funciona. Né? A gente precisa intervir nisso. É que nem dar um óculos sem saber o grau da pessoa. Sem saber o grau, justamente. Ele não vai enxergar do mesmo jeito. Pode fazer até mal. Com certeza, vai piorar a situação. Um equipamento de CPAP, ele pode causar um pneumotórax, que é uma patologia super séria. Pode causar aerofagia, que é ar dentro do estômago. O estômago dele pode causar um trauma por pressão. Então, se não for o fisioterapeuta responsável técnico para avaliar isso, você manda num vendedor, e se causar o trauma nele, quem que vai ser o responsável por isso? Exatamente. O profissional de saúde paga uma responsabilidade técnica. Se ele não for bem indicado, né, o médico pode indicar uma lojinha para ele ir, né, que é porque ele às vezes é comissionado, às vezes tem uma parceria porque o preço é melhor. Ele pode ser prejudicado, o paciente desse médico. E quem que é o responsável? O cara da lojinha ou o médico? É o médico. Não sou eu que vou falar. É isso mesmo. Mas é uma coisa bem importante para a sociedade pensar. Você prefere preço ou você prefere saúde nesse momento? Você sabe de onde vem um produto da internet da saúde? Onde que ele fica estocado? Sim. Ou você prefere pegar ali na loja que o cara tá te mostrando, avaliando? Se tiver algum problema, você pode ir lá e reclamar e trocar, mostrar. É outra história, né? Você liga na frente dele, vê que funcionou, não saiu formiga de dentro. É outra história. É outra história. Então, com certeza. São vertentes que, como empreendedor, eu tive que criar. Sim. E eu tenho que comentar isso com as pessoas, porque eles não pensam nisso quando eles chegam no CPAP. Porque é um produto caro. É um produto de mais de R$2.000, né? Que acesso da população é mais da classe média para cima, né? Então, a gente tem que saber orientar as pessoas, calcular os preços, fornecer algumas orientações para que isso chegue ao público e que seja bem chego, né, para eles. Bem recebido. Bem recebido por eles. Porque senão a orientação não vai ficar legal, vai ficar como era antigamente, né, que era uma coisa só para nível alto, e a gente quer popularizar, a gente quer resolver o problema de todo mundo. Que imagina uma população respirando melhor e pensando melhor o bem que isso não faz para o planeta. Né? Você vai causar menos estresse no trânsito, mais eficiência no trabalho, menos mortes nas viagens, nas estradas, dentre várias coisas, né? Problemas cardíacos, morte precoce. É muita coisa que abrange, né? Você vai pegar seguro de vida, vai gastar menos dinheiro porque as pessoas não vão morrer antecipado. Pais de famílias que morrem. Hoje a gente vê infartos de gente jogando futebol aí de 47, 48, 65 anos, né, em academia. Outro dia morreu um militar dentro da academia, né, o cara que sempre praticou esporte. Então, a gente tem que avaliar o que a gente pode melhorar na saúde das pessoas que podem trazer uma longevidade na vida delas. Uhum. E isso parte muito das famílias. Você ser orientado pelos seus familiares para ir no médico, se você se sentir mal, alguém te orientar para fluir isso aí. Com certeza. Lucas, como conversa boa voa? Já acabamos. Já conversamos. É isso aí. Cara, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado por todo o ensinamento que você deu aí. Você é uma pessoa incrível. Pensa no próximo. Deus abençoe teu caminho. A gente vai te entregar essa lembrancinha aqui, que isso aqui é teu para você colocar no seu escritório. Isso é um reconhecimento do seu sucesso. Você é um sucesso curitibano. Eu que fico grato de vocês terem convidado para ter vindo aí. Acho que é muito gratificante expor, né, esse tipo de trabalho. A gente fazer uma troca como empresários, né? E acho que vocês trazendo isso para a sociedade também são, às vezes, até mais importantes do que a gente lá na ponta. Que é isso. Então eu agradeço bastante o convite. Quando o Igor me convidou, eu fiquei muito satisfeito, né? Muito alegre com o convite. E eu acho que a gente precisa fomentar isso cada vez mais. E vocês estão de parabéns aí pelo projeto de vocês. Obrigado. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Quem acompanhou com a gente, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Valeu.